E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender análise gráfica, você vai aprender como se comportar diante dos gráficos, como fazer uma análise gráfica correta do preço, entendendo a sua movimentação e a lógica. Todas as vezes que você precisar tomar uma atitude na frente do gráfico, você vai entender como se comportar. Como agora, vou trabalhar uma tendência, vou continuar o movimento de tendência, porque o gráfico me mostra isso. O gráfico me mostra a oportunidade, pelo menos para o ativo, vir buscar 50% dessa região. Os 50% dessa região fica aqui, ó, nessa região. Vou deixar marcado ali para vocês entenderem o porquê da minha entrada. Eu tenho vontade de entrar até com mais duas taxas, entrei para garantir o movimento e ele vai buscar lá em cima. O que é isso? Isso é entender a ação do preço. Ah, Cadu, mas e se ele não for buscar lá em cima? Não tem problema. Eu quero que ele suba alguns pips aí, valorize o ativo, para mostrar para você como que a análise gráfica funciona, desde que você saiba entender um contexto gráfico, compreender aquilo que o gráfico está fazendo. Então, o ativo ele me mostra que ele está sendo comprado e buscando ser valorizado na região. Tá lá, ó, entrada perfeita, preço indo buscar a região. Eu não marquei para você e mostrei para você que o preço saiu dessa região, poderia vir buscar essa região ou poderia vir buscar essa região. Mediante um padrão em uma região, eu faço uma entrada. Simples, tranquilo e objetivo. O que é isso? É estar operando price action em suporte e resistência com conhecimento técnico. Quando você está operando price action em suporte e resistência com conhecimento técnico, as coisas vão acontecendo. Você vai entendendo como é que o gráfico vai se comportando e as suas entradas vão se tornando muito mais conscientes e muito mais tranquilas. Este padrão aqui mesmo que fez eu entrar nessa região, eu deixo aqui ó, neste book inteiramente grátis, onde você pode baixar de forma gratuita. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, é só aluno do treinamento que tem acesso? Não, este book eu fiz para o pessoal do treinamento, mas eu deixo para você também que é aqui do YouTube. É só entrar aí no meu canal do Telegram, que o link está na descrição ou no banner do canal, que é o Treinamento Hunter. Você vai vir em mensagem fixada, vai clicar aqui ó, e vai ter os links para download, tá? Fez o link? Pronto, vai estudar. Aqui eu deixo o resultado dos alunos, ó, como aqui o Djalma, que fez de R$70 para 1.078 de lucro. E o Djalma ainda deixa aqui uma declaração muito linda, né, falando, ó, isso mudou a minha vida e da minha família. Agora, depois de um ano de estudos, mais claro, minha visão sobre o gráfico mudou completamente. Comigo o Djalma não está há um ano, tá? Ele está comigo aqui uns 6 meses por aí. É que há um ano ele conheceu esse mercado. Hoje o Djalma até empresário ele já é. Por quê? Opções binárias realmente mudou a vida dele. Aqui está o ABG, ó. O ABG sempre estava aí no chat perguntando que ele queria aprender, o pessoal incentivando ele a entrar no treinamento. Tá aí, ó. Dia 7, entradas perfeitas, o ABG mandando bem. Aqui o Charlie, ó, com uma entrada só, entrada perfeita. Aluno operando o ATC. Ó, só aguardar o movimento certo. Ó, o aluno falando do price action aqui, ó. Só aguardar o movimento certo. O que é o momento certo que ele quer dizer? É o price action. É a ação do preço na região. Aguardou? Teve entrada? Faz entrada. Não tem? Não faz entrada. Cristiane mandando resultados. Olha aqui o Rogério mandando, 4-0, inclusive ó, ele marcou aqui falando de um padrão, que é um padrão que está aqui neste e-book. Então, baixa o e-book, vai estudar, olha o Geilson aqui, ó. Desculpa, professor, está mandando muitas fotos, mas é muito gratificante entender a movimentação do gráfico. Os alunos aqui mandando bem, voando, aprendendo. Eu deixo também os links aqui do YouTube. Entra aqui no canal do Telegram, dá uma olhadinha como que os alunos estão se comportando, como eles estão indo, você vai aprender muito com eles. Se você também tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida, é só entrar em contato via direct do Instagram comigo. Meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui tem um link onde tem meu WhatsApp também. Além do WhatsApp, tem aqui a página de aquisição do treinamento. Então, se você quiser ser como esses alunos aí, altamente lucrativos,
vem estudar com a gente, ó, 60% de desconto, tá? O seu acesso é vitalício e você tem o Tira Dúvidas direto comigo pela plataforma ou via WhatsApp, tá bom? Então vamos voltar para o gráfico. Ó, entrada perfeita aqui, 3 taxas de uma vez só, operando price action de forma... operando price action em suporte e resistência com conhecimento técnico. Você vai entender como é que o gráfico funciona, você vai saber se comportar diante dos gráficos para fazer suas entradas. É uma coisa simples e lógica. Ó, entradinha perfeita, vou seguir tendência, só espero que ele realmente continue o movimento. Ó. Quer segurar? Só porque eu entrei para seguir a tendência nessa região, né? Tudo bem. Ah, Cadu, mas é claro que não vai seguir tendência, você foi contra os movimentos, mas eu vou entrar aqui, ó. Por quê? Você fala que eu fui contra os movimentos. Olha aqui, este movimento é o seguinte, ó. Ele está numa região onde ele pode buscar o quê? Como ele fechou acima dos 50%, a minha ideia é que ele viesse buscar 100%. Não foi buscar, veio aqui abaixo, eu entrei fazendo uma entrada de segurança para me defender dessa operação, porque ele não fez o movimento esperado. Isso eu não oriento a ninguém, eu estou fazendo porque eu tenho habilidade para isso. Como eu vi que ele buscou o fundo aqui, eu vim e corrigi minha entrada. Como ele não fez o movimento, tá? Mas eu não aconselho ninguém a corrigir. Tá lá, isso é habilidade. O que eu aconselho você é fazer o simples. Se você souber fazer o simples com paciência e com eficiência, você vai estar preparado para fazer aquilo que você precisa de mais habilidade. Como isso? Por quê? Olha só, qual é o desenho gráfico aqui? O desenho gráfico da região é isso aqui. Como ele fechou o preço acima da 50%, com muito volume, o volume me deu um filtro de buscar a resistência acima. Ele não foi. Paciência, o que eu posso fazer? Ele corrigiu. Mas quando ele retornou e eu vi que ele tem volume, eu joguei o preço para cima de novo. Então eu me defendi no trade. O gráfico não fez o movimento que eu esperava, eu apertei o botão, ele não fez o movimento, mas eu me defendi. Então, mais uma taxa positiva, com mais 3 aqui, 4-0. Tranquilo. Por isso que eu falo para você, operando price action, suporte e resistência com conhecimento técnico, tudo muda. Ó, vou fazer uma entrada aqui já. Tudo muda. Tudo muda. É só você saber o que está acontecendo com o gráfico. É só você entender o gráfico. Olha só, abri o gráfico, vi oportunidade e já entrei. Eu não vou ficar esperando até amanhã aqui para fazer uma entrada. Eu não vou ficar até a parte da tarde aqui esperando para fazer uma entrada. Eu quero resolver logo. Né? Porque se eu ficar aqui meia hora falando com vocês, vai ter gente que vai começar a falar assim, só fala. Tem um monte de gente que escreve isso no YouTube, que diz que eu falo demais. Eu procuro aqui orientar vocês, ensinar vocês, é o que eu procuro fazer. Mas tudo bem, né? Tem gente que não gosta, paciência. Qual foi a minha entrada ali? Simples, básica e tranquila. Eu entrei em suporte, volume me mostrou que eu poderia entrar em suporte, fui lá e entrei. Tranquilo. Região, o que poderia acontecer comigo aqui? Ele poderia buscar a máxima da região. Eu entrei no fechamento da região. Onde é o fechamento da região? Corpo do candle. Ele poderia buscar a máxima da região? Poderia. Poderia vir buscar o pavio. Poderia vir buscar essa região aqui, ó, e subir. Poderia vir buscar aqui e subir. Isso aqui é um movimento clássico, gente. Isso aqui é um movimento clássico do price action na região. Esses dias um aluno, o Rafael, ele mandou assim para mim, ó. E isso é para vocês terem em mente. O Rafael mandou uma frase de um filósofo alemão, Friedrich. Ele diz assim, ó, só aqueles que têm paciência para fazer coisas simples com perfeição é que irão adquirir habilidade para fazer coisas difíceis com facilidade. O que eu entendo como simples com perfeição? É operar um suporte como esse. Operei um suporte como esse. Região de fechamento de suporte. Corpo do candle. É o corpo. Candle fechou na região, eu já vou fazer a minha entrada. Cadu, mas e se ele vier buscar o pavio? Eu vou entender que ele vai romper e vai buscar. Se você tem dúvida, aguarde ele vir buscar o pavio. Isso aqui é uma questão simples, gente. É uma questão simples que todo mundo que está aí
operando sabe disso. Agora, só aqueles que têm paciência para fazer coisas simples com perfeição, ter realmente a visão da análise gráfica para entender todos os setores, é que irão adquirir habilidades para fazer coisas difíceis com habilidade. Por exemplo, o que seria uma coisa difícil com habilidade? Essa entrada que eu fiz aqui, que eu fui fazer justamente a movimentação para buscar essa região, ó, eu vim buscar essa região aqui. Foi o meu interesse de fazer mais um candle aqui para buscar a máxima da região. Por que que eu fiz isso? Porque entrou volume na região, então eu quis buscar a máxima daquela região. O preço não foi, ele corrigiu, ele segurou nessa região aqui. Ótimo! Quando o preço retornou nessa região, região de suporte, região de demanda, tem pressão, o que eu fiz? Eu joguei o preço para cima de novo, defendendo a minha entrada, que o gráfico não fez o movimento que eu esperava, porque eu só faço o que o gráfico faz. Como eu não esperei uma confirmação e entrei no risco da ação do preço aqui na região, do price action, ele não fez aquilo que eu entrei no risco. Só que aí é que está. Depois que eu aprendi com paciência a fazer coisas simples com perfeição, eu adquiri a habilidade para fazer coisas difíceis com facilidade. Como uma defesa como essa aqui, para mim é fácil fazer. Agora, por que eu estou falando isso? Porque ontem mesmo eu conversando com o aluno, e o aluno falando, professor, já tentei fazer aquelas correções que o senhor faz com 2 taxas e eu me dei mal. E eu falo, tenha paciência para fazer coisas simples, com perfeição. E essa frase que o Rafael aqui, que é aluno, mandou, vem muito de encontro a isso. Porque tem muita gente, ou você que está começando agora, você quer fazer coisas difíceis com facilidade. Não! No gráfico se concentra em fazer aquilo que é simples com perfeição. Faça a simplicidade com perfeição. Tenha paciência e disciplina para isso. Por exemplo, aprenda a operar price action em suporte e resistência com conhecimento técnico. Assim como eu estou aqui, operando price action em suporte e resistência com conhecimento técnico. Por quê? Porque isso vai te dar habilidade para fazer o simples com perfeição. Fazendo o simples com perfeição, conforme você progride nos seus trades, conforme você progride em conhecimento, você vai ter habilidade para fazer coisas difíceis. Como, por exemplo, fazer uma entrada como essa com 3 taxas, porque eu estou vendo que o preço vai fazer um movimento, eu vejo que o preço fez movimento, retornou na região, deixou padrão de entrada, deixou volume de entrada, eu vou seguir o movimento. Cadu, mas ele não fez um candle gigante aqui, ele não fez um candle gigante e fechou lá em cima, não fez um candle desse tamanho. Sim, não fez, mas aqui ele fez, aqui ele fez. Opa, peraí, aqui ele fez. Se você tiver um pouquinho de observação, você vai ver que esse movimento aqui foi o mesmo movimento aqui. É o mesmo movimento. E aqui o que aconteceu com o preço? O preço fez o quê? Foi embora. Aqui também, a ideia do preço ir embora. Ele não foi de uma vez, mas ele foi. Por isso que eu entrei pesado, que eu simplesmente repliquei. Uma das regras das teorias que narram a análise gráfica é o seguinte, o preço de agora é o espelho do passado. Então, o que eu vejo aqui, eu estou vendo aqui também. E o gráfico replica aquilo. Então, conforme você vai crescendo em conhecimento, você vai tendo habilidade para fazer coisas mais difíceis no gráfico. Fiz uma entrada com 3 taxas aqui, fiz outra entrada de defesa aqui 4, mais uma aqui 5. 5-0, tranquilo, em pouco tempo, fazendo aqui praticamente $250. Você é capaz de fazer isso? É muito capaz. Você viu os alunos ali, você viu o Djalma de R$70 para R$1.078. Todo mundo é capaz de fazer isso, só que você precisa aprender como fazer. Você precisa aprender como operar. Você precisa aprender análise gráfica. A análise gráfica, ela tem setores a serem estudados. Eu sempre falo para vocês aqui. Tem o setor, deixa eu ver aqui, tem o setor do gráfico, depois tem setor de região, depois tem setor de tendência, depois tem setor de velas e tem o setor de volume. Uma coisa liga a outra. Conforme você aprende o gráfico,
Conforme você aprende o gráfico, depois que você... Opa, mas tá difícil eu usar aqui, eu tô no mousepad. Deixa eu pegar o mouse aqui. Depois que você sai do gráfico, você aprende região, tendência, velas e volume. Tudo isso trabalhado em conjunto acontece em um contexto gráfico. A análise gráfica está feita. Quando você faz a sua entrada de execução, você faz nesse meio termo aqui, ó, entre velas e volumes. É onde você utiliza o que eu falo agora de price action, que é a ação do preço, que é um detalhezinho da análise gráfica. Então, operando price action e suporte e resistência com conhecimento técnico, você é capaz de ser altamente lucrativo porque você sabe o que você está fazendo. Só que isso, gente, é um processo. Isso é um processo. Você vai entendendo setor por setor, encaixando setor por setor. Por isso que o método que eu desenvolvi como treinamento, acontece isso como um aluno desse, que ele de R$70 vai para R$1.000 e poucos. Por isso que as pessoas conseguem alcançar consistência. Todos esses alunos aqui que eu postei para você ali, que eu mostrei, que está ali no Telegram mandando resultados, são consistentes. Esses dias mesmo um aluno perguntou para mim, professor, o que é ser consistente? Consistente é aquele aluno que todo mês fecha no positivo. Se ele fechou R$10.000 positivo ou ele fechou R$100 positivo, não importa. O importa é que ele sabe fazer dinheiro. Ele sabe multiplicar. Agora, a escala, o gerenciamento dele, aos poucos ele vai acertando. Consistente é aquele que tem conhecimento técnico e se mantém vivo no mercado, tirando o dinheiro do mercado. Se há uma renda extra ou se ele vive exclusivamente do trade, isso é outra história. Cada caso é um caso. Eu tenho alunos aqui que são trades excelentes, só que eles amam a profissão que eles estão. Então, o trade para ele é simplesmente uma renda extra. Ao invés de ele deixar um dinheiro lá na poupança, ele vai trabalhar o seu próprio dinheiro. Entendeu? Então, isso é muito pessoal sobre a consistência, sobre a forma de operar, sobre ser uma renda extra ou ser renda principal. Vai de cada caso. O Djalma mesmo que eu comentei no início aqui, ele era funcionário, hoje ele é dono do negócio, ele é trader, ele gosta daquilo que ele faz. Ele não vai abandonar as coisas que ele tem só para ficar no trade. Isso é uma questão gradativa, isso é uma questão de cada um. O importante é que se você quer ter conhecimento, quer aprender como operar nesse mercado, você tem que ter conhecimento técnico. Você viu aqui eu operando price action, suporte e resistência com conhecimento técnico. Você tem que ter conhecimento técnico para operar um suporte e resistência, você tem que ter conhecimento técnico para operar uma tendência, para saber aplicar um padrão de vela, para saber aplicar um padrão de correção, um padrão de continuidade. Por exemplo, isso aqui é um padrão de correção. Por que correção? Porque a tendência faz correção e depois continua sua queda. Isso aqui é uma correção. Agora, essa entrada aqui, ó, é um padrão de correção também. Eu tentei fazer padrão de continuidade. O gráfico não foi, aí ele voltou a corrigir de novo. Padrão de correção, porque a tendência foi continuando. Aqui foi um padrão de continuidade, tanto é que o preço veio até aqui em cima. Ó, padrão de continuidade. Aqui eu tentei fazer um padrão de continuidade, ele veio para baixo, aí eu corrigi. Por que eu corrigi? Dá uma olhada no que aconteceu com o preço. O preço está vindo para baixo. Né? Quando eu entendi que ele não ia romper e não ia buscar o topo, e veio para baixo, eu já tive que mudar a minha análise. Então, durante o movimento do gráfico, você vê padrão de continuidade, padrão de correção, padrão de reversão, tudo isso dentro de um contexto gráfico operando suporte e resistência. Aprendendo qual é a melhor região de suporte e resistência. Operando price action e suporte e resistência com conhecimento técnico em opções binárias, você vai se tornar consistente. Você só precisa aprender. Como hoje um pedreiro ele é muito requisitado porque ele tem conhecimento técnico, o encanador é muito requisitado porque ele tem conhecimento técnico, um pintor é muito requisitado porque ele tem conhecimento técnico, um médico tem fila de espera para atendimento no seu consultório particular porque ele tem conhecimento técnico. O trader não é diferente. Você tem que ter conhecimento técnico. E um dos conhecimentos técnicos que te traz uma consistência é saber operar um suporte e resistência com price action, ou seja, a ação do preço na região. Se você souber a aplicação do preço na região, isso aí já te traz uma consistência gigantesca. Tá bom? Vou ficar por aqui, não vou me estender, porque já vai ter gente falando que eu estou falando demais, que eu estou tentando falar demais, mas eu trago isso aqui para orientar você. Trazer uma mentalidade de profissionalismo para você, tornar a sua mente profissional. Conforme você entende
os gráficos e você cresce em conhecimento, você sai do trader iniciante, você sai daquela mesmice de ser um trader iniciante, um trader de opções iniciante, e começa a pensar como um profissional. Você faz menos entradas, mais qualidade e escala valores. Você coloca conhecimento técnico à prova, com poucos minutos você faz o que tem que fazer e some do gráfico. Você vai depois fazer o que você gosta mais de fazer na sua vida e esquece que existe gráfico. Deixa para amanhã. Sabe aquela história? Tem algo que eu aprendi muito na vida, com o grande mestre Jesus Cristo. O que ele diz? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu pego o meu pão do dia e tá aqui. Por isso que eu falo para você que o mercado é um grande bolo. E todo dia tem bolo. Eu não sei se o bolo é de chocolate, se é de cenoura, se é de coco, eu não sei do que é. Mas eu vou pegar minha fatia do bolo, vou pegar o meu pão do dia e vou embora. Porque se eu ficar na frente do gráfico, me dá um overtrade, me dá qualquer coisa, eu posso me irritar, eu posso tomar um loss, eu posso perder a minha mentalidade na frente do gráfico, e aí eu acabo estragando toda aquela minha técnica e toda aquela minha paciência de fazer o simples de forma correta. Tá bom? Fique de lição isso para você hoje. Eu te espero ver amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Quer estudar? Aproveite a super promoção de 60% de desconto. Qualquer dúvida, entre em contato. Estarei à disposição para tirar suas dúvidas, tá bom? Até amanhã num próximo trade, numa próxima aula. Fica com Deus.